Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo de uma fala do Ciro numa entrevista que ele concedeu a uma rádio de Goiás, em que lá ele falou algo sobre Ronaldo Caiado que surpreendeu muita gente e está repercutindo nas redes sociais. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, manda o like, se não gostar, deixa o dislike, se puder comentar aqui embaixo e compartilhar, isso também nos ajuda. Bom, pessoal, nesse dia 3 de março, o Ciro concedeu 3 entrevistas, pelo menos até agora, quando eu parei para gravar esse vídeo, às 19h30. Uma foi às 7h30, à Rádio e TV Sagres de Goiás, às 11h10, à Rádio Brasil Campinas, e às 15h30, CBN Diário de Santa Catarina. E na entrevista de manhã, lá para a Rádio de Goiás, ele falou algumas coisas sobre o governador do estado, Ronaldo Caiado, que é do DEM, que repercutiu muito, como eu disse, e muita gente ficou sem entender. Vejam aqui o que o Ciro disse e em seguida eu volto trazendo algumas informações importantes, inclusive de que neste momento Ronaldo Caiado está rompido com Bolsonaro, que terá um outro candidato lá no estado. Eu vou falar quem é e também o candidato ao governo do estado, por enquanto, dos principais presidenciáveis. Vamos então para o vídeo da entrevista e eu volto em seguida. Ministro, uma outra questão. Aqui em Goiás, o PDT está na base do governador Ronaldo Caiado e tendência é de que continue assim para a eleição de 2022. O senhor não vai trabalhar, o PDT não vai trabalhar para ter um palanque aqui no estado? Como é que o senhor avalia essa parceria? Olha, o nosso PDT aí é conduzido de forma absolutamente correta, num ambiente que não é fácil, pelo Jorge Moraes e pela nossa queridíssima deputada Flávia Moraes. A Flávia é orgulho da nossa bancada, todos os movimentos que ela faz me enchem de alegria e de orgulho. E o que ela conduziu, o que eles conduzirem aí em Goiás, terá o meu completo e entusiástico apoio. Adianta, entretanto, que eu tenho grande admiração, já fiz isso nessa entrevista, pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. É um velho amigo de longuíssima data, vocês talvez não saibam disso. Fomos nós dois colegas deputados, temos muita afinidade. Eu vou devassar aqui, eu tive a honra de ter o voto dele numa dessas eleições presidenciais que eu disputei. Eu achei um vídeo do Ciro em 2018 comentando que o Caiado em 2002 revelou que votou em Ciro Gomes. E acho que Goiás merece, que ele seja ainda melhor do que ele tem sido como governador. Pegou o estado com uma situação delicada e está fazendo um belíssimo trabalho. O que o Jorge e a Flávia Moraes conduzirem aí será o meu palanque. Se for com o Ronaldo Caiado, eu fico mais feliz ainda. Então não tem direita e esquerda na política, ministro? E vejam a resposta, porque isso aqui é importante, principalmente para entender movimentos regionais. Alguns petistas talvez vão vir aqui e falar, William, mas não é possível e tal. Olha, vamos lembrar que lá no Maranhão, o vice do Flávio Dino, governador, enfim, grande apoiador da candidatura do Lula, que é do PSB, o governador, era do PCdoB, o vice dele é o Carlos Brandão, que é do PSDB, que neste momento é quem deve receber lá o apoio do Lula. Ele vai mudar de partido, mas por enquanto está no PSDB. Claro que tem, mas o meu projeto é de centro-esquerda. E eu acho, francamente, que o Ronaldo, da UDR, que tinha uma visão muito jovial e muito agressiva da política, num tempo em que o Lula também fazia o jogo das invasões de terra, é hoje um governador bastante mais maduro e compreende a necessidade de que o país precisa se reconciliar. Então é que ele aponta mudanças do Ronaldo Caiado de décadas atrás, aí ele joga ali o Lula também para mostrar como que o próprio Lula mudou. E eu tenho uma formação, meu caro, de democrata. E eu acho que o Brasil não cabe nessa esquerda burra que o PT representa e quero representar outro conjunto de valores, que é uma grande aliança entre quem produz e trabalha, que é o que se convenciona chamar na literatura política de centro-esquerda. Essa é a minha proposta. Mas, ministro, o Ciro governador Gomes conosco estava aqui. aliado do presidente da República, do Jair Bolsonaro até agora. Ele apoiou e o tempo todo, ele se mostrou um bolsonarista de primeiro costado aí nesses primeiros anos. Essa colocação dela aqui é a dúvida que tá em muita gente. Peraí, mas ele é bolsonarista? Como é que assim o Ciro vai para um palanque de um bolsonarista? Veja a resposta do Ciro. Ele e 70% do povo de Goiás. É preciso que a gente tenha essa compreensão e essa humildade. Senão nós vamos simplesmente devolver o Brasil a esse estúpido presidente que é o pior da história. Conseguiu ser pior do que a Dilma. Ou seja, o que é que o Ronaldo representa? Ele representa
esse sentimento de repulsa à corrupção e à crise política que o Lula produziu no Brasil. E isso eu compreendo com o meu coração. 70% do eleitorado de São Paulo, Cileide, 70% do eleitorado de Minas, 70% do eleitorado do Rio Grande do Sul. Se a gente não tiver humildade e respeitar esse eleitor, ainda que ele tenha sido enganado, porque o Bolsonaro é um grande enganador, um grande mentiroso. É um corrupto que fez discurso contra a corrupção, é um incompetente desastrado que não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar o resultado de uma política e que está aprofundando a crise que o Lula produziu no Brasil de uma forma absolutamente grave. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Hoje o Brasil é a terceira pior inflação do planeta Terra. E tudo isso ele fazendo esses passeios de jet ski, dizendo que é o ministro que vai fazer. Francamente, nós precisamos conversar com franqueza, porque nenhum presidente, no caso brasileiro, é tão despreparado e corrupto quanto o Bolsonaro. Bom, pessoal, vamos tentar entender alguns pontos dessa fala do Ciro. E assim, eu entrei em contato com uma pessoa que é do PDT lá de Goiás e ela me disse que realmente a tendência maior hoje é apoiar a reeleição de Caiado. E que, na opinião dele, isso é algo meio que resolvido lá internamente. Aí há aquela dúvida, gente, mas o Caiado é bolsonarista, não é bolsonarista? Eu pesquisei aqui e realmente o Caiado apoiou Bolsonaro, fez grandes elogios ao atual presidente, mas também já criticou ele duramente. Inclusive na pandemia teve um episódio ali, enfim, que ele criticou a postura negacionista de Bolsonaro, a irresponsabilidade dele. E recentemente, em dezembro, quando o Bolsonaro resolveu atacar os governadores naquela conversa fiada de que a culpa do aumento do combustível era dos governadores por conta do ICMS, o Caiado foi um que saiu e disse, opa, não é isso. Em seguida, Bolsonaro chamou o Ronaldo Caiado de mentiroso. Eu vou deixar um link aqui que mostra. E neste momento, Bolsonaro não apoiará Ronaldo Caiado. Pelo contrário, vai apoiar um candidato lá contra o atual governador, que é o deputado federal Major Vitor Hugo, que é do partido PSL, aquele que elegeu Bolsonaro, está no partido, mas junto com outros, esperando só a janela partidária que começou e vai sair para ir para o PL, junto com em torno de mais de 20 deputados que farão esse movimento, nem todos para o PL, mas todos saindo do PSL para, de uma forma ou outra, acompanhar o atual presidente. Então, Bolsonaro terá candidato no estado de Goiás e não será Ronaldo Caiado. Lula, se for confirmado, terá o palanque do candidato do PT, Volmir Amado, Dória, o palanque de Marconi Perillo, do PSDB, Sérgio Moro, talvez o de Gustavo Mendanha, que neste momento está sem partido, mas eu andei pesquisando, ele tem convite do Podemos e também do Patriotas. Então, o Ciro Gomes pode ter o apoio lá e o palanque de Caiado, que está filiado no DEM, que está no processo de fusão, formando o União Brasil. E aí, então eu vou aqui elogiar o Caiado, falar que ele é o melhor governador do Brasil. Eu não conheço o seu governo para elogiar ou criticar, mas esse mesmo amigo do PDT de lá me disse que ele tem feito avanços importantes, é um governo bem avaliado pela população. E para ele, pessoalmente, não veria problema algum em apoiar o Caiado lá. E, inclusive, ele acha que vai ser eleito até no primeiro turno, enfim, e mesmo que vá para o segundo, a tendência é que o Caiado seja eleito, ou seja, aprovado pela população. Agora, da mesma forma que eu não faço elogio automático, eu também não faço aqui crítica automática só porque apoiou esse ou aquele político em 2018, ou apoiou Bolsonaro até pouco tempo. A gente percebe que as pessoas podem mudar de opinião, sobretudo quando mudam para melhor. Isso deve ser comemorado. Agora, nas redes sociais, entre os militantes, os apoiadores da candidatura do Ciro, é natural você observar uma ou outra preocupação, faz parte. Agora, entre os petistas, tem gente chamando o Caiado de fascista. Aí quando eu vejo assim, mas por que ele é fascista? Não, porque ele foi um crítico muito duro do PT. Olha, o Caiado, pela postura que ele teve ao longo de sua trajetória, a gente poderia enquadrá-lo, isso é uma questão, avaliação pessoal minha, como aquele eleitor ou político antipetista. Aí, na visão do petista, ele se torna, por isso, um fascista. Mas só uma cutucada aqui, né? Fascista até o Lula chamar para ser vice, porque se o Lula, eventualmente, na sua genialidade, chamasse o Caiado para ser vice, o Caiado passaria de fascista para companheiro assim, num toque, né? Ou se pegasse ali o Caiado ou um outro crítico do PT e colocar no ministério ou numa estatal, como nós vimos nos governos petistas, para roubar, embora o Lula fosse avisado, mesmo assim preferiu não ouvir os alertas que recebeu, aí também para esses passa de fascista para companheiro assim rapidamente.
Então, voltando à questão aqui do Caiado, eleitoralmente falando, é o melhor palanque. Como eu disse aqui, baseado nas pesquisas e também baseado nos relatos que eu coletei, Caiado deve ser eleito lá e com alguma facilidade. Mas não tem eleição ganha, então é necessário também ter o pé no chão. Agora, resta saber o seguinte, esse aqui é um ponto importante. Se o Caiado vai dar palanque para o Ciro, mesmo que seja palanque duplo ou talvez triplo, algo que vai ocorrer muito aí no Brasil nessas eleições em 2022. O Lupe, nas entrevistas e falas que tem tratado de assuntos regionais, tem dito que o PDT quer palanque para o Ciro. Enfim, então é necessário observar como que vai ser essa costura lá no estado, se o PDT vai inclusive ter como indicar alguém para a chapa majoritária. Eu tenho observado que em alguns estados isso não vai ser uma condição para o apoio do Ciro, enfim, ser dado, mas que o palanque sim é o foco principal. Claro que em alguns estados, se o PDT puder indicar vice ou o senador ali, melhora para o Ciro, né? E outro ponto importante ali no estado de Goiás, o PDT em 2018 elegeu a deputada federal mais votada do estado. E ela, no geral, ficou em segundo, atrás do delegado Valdir, que naquele momento fez campanha para Bolsonaro, mas tempos depois, assim como vários do PSL, rompeu com o atual presidente. Ela, inclusive, a Flávia Moraes, que é esposa do Jorge, que é o presidente do PDT no estado. Ela deve tentar a reeleição. E eu andei observando aqui algumas matérias, o PDT de lá planeja eleger 2 deputados. Ela, inclusive, puxando votos para eleger um segundo e, né, dependendo da quantidade, talvez até 3. Mas 2 me parece algo mais garantido. Pessoal, e é o seguinte, o Caiado, como eu disse, é do DEM, que está no processo de fusão com a União Brasil. É um partido nem. Não estará com Lula nem com Bolsonaro. Não tem nada definido ainda. E o Ciro é um dos nomes que podem receber o apoio do partido numa aliança nacional. Em novembro, muitos davam como certo que esse apoio seria para o Moro, mas a coisa pro lado do Moro deu uma esfriada. Teve até uma especulação do Moro ir para o União Brasil, mas que também não foi para frente e membros do União Brasil disseram que não seria uma boa ideia. Enfim, então neste momento, o União Brasil não está pendendo para um lado nem outro, e pode ser, inclusive, que o partido nem lance ou nem apoie nacionalmente um candidato à presidência. Mas existe a porta aberta para que este candidato seja Ciro Gomes. É uma coisa fácil? Não. É bastante difícil que o Ciro consiga esse apoio, mas não é impossível. E fica mais fácil para o Ciro se o cenário continuar nas pesquisas, o Ciro crescendo e o Moro caindo. Se o Ciro, por exemplo, passa dos 2 dígitos e o Moro fica estacionado ali em 6, como está agora, ou até cai para 5, 4, aí a coisa fica ainda melhor para o Ciro receber esse apoio nacional. Então, por enquanto, não tem nada definido, mas alguns nomes do União Brasil, enfim, já começam a aparecer aí como palanques para o Ciro, como é o caso do Assemineto na Bahia, que é o secretário do novo partido, é o presidente nesse momento ainda do DEM. O Assemineto é ligado ao Caiado, então, assim como o Mandetta, enfim, o Ciro tem simpatizantes da sua candidatura aí em vários partidos, e esse é um ponto importante que eu quero até destacar também, porque depois de Bolsonaro, o Brasil vai ter que ter um processo assim de união em torno de um projeto, em torno daquele presidente que foi eleito. E o Ciro, reparem no que eu vou dizer, é um candidato que transita bem da esquerda à direita. Né? O Ciro, por exemplo, tem uma excelente relação com Marina Silva, com Heloísa Helena, ambas aqui da Rede Sustentabilidade. O Ciro tem uma boa relação com quadros do PSB, também transita no centro, por exemplo, com o PSD, tem uma ótima relação com o Kassab, Eduardo Paes do Rio de Janeiro, Calil de Minas Gerais, tem também ali, se a gente for buscar no União Brasil, como eu citei aqui, Mandetta, o Bivar, presidente do partido também, o Caiado aqui, o Assemineto, eu poderia trazer vários outros. Se você vai no PSDB, tem o Tasso Gereissati, você tem também aí o Datena, que não está num partido agora, pode ir para vários, o Datena é uma coisa realmente interessante. Então o Ciro me parece ser um político que, se for eleito, vai conseguir dialogar e dialogar bem, da esquerda à direita. Então o Ciro, na minha opinião, seria o candidato que conseguiria ter um maior apoio em torno aí das suas propostas, porque, como ele diz, ele está falando das ideias, do seu projeto. Se ele for eleito, é eleito ele com elas, diferente de alguns que ficam na campanha só com conversa fiada, conversa mole, não assume compromisso. O Ciro está assumindo vários, e aí isso, não se enganem, faz muita diferença
caso de fato ele seja eleito. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui, eu vou deixar alguns links nesse comentário fixo para quem quiser, inclusive essa entrevista no todo, foi bastante importante, o Ciro tocou ali em algumas questões fundamentais. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.